que você entrou nesse... Porque eu vi assim, né? Eu vi uma ascensão muito grande quando a gente olha o seu LinkedIn, o seu currículo. É nítido, assim, uma trajetória, parece que um planejamento. Não sei se foi tudo planejado, não sei se foi coincidência, não sei se como é que você chegou no mundo da construção civil. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi? Você se inspirou? Você tinha alguém na família que era dessa área? Como é que foi? Como é que o Helder... Fala um pouquinho, quem é você? Quem é o Helder e como é que você chegou nesse ramo, nesse segmento de construção civil? Como a maioria dos meninos, né, assim, quando criança, o sonho era ser jogador. É mesmo? É, eu gosto muito de esporte, sempre pratiquei esporte, então, como dizer, meu hobby é o esporte e viajar, conhecer o mundo, conhecer novas culturas. E o Helder, até chegar ao profissional de engenharia civil, ele começa a atuar e a trabalhar desde os 9 anos de idade. 9 anos, como assim? Eu sou sergipano, tá? Nasci numa cidade chamada Itabaiana, que me orgulho de ter nascido lá. Legal. E é uma cidade voltada para o comércio. E aí meus pais tinham um comércio e desde cedo eu os ajudava. Aquele menino de 9 anos, curioso, que queria atender, que queria vender, que queria entender de administração, que queria entender de logística. Então, o perfil profissional ele começa a ter o interesse a partir dos 9 anos, ajudando a família. Daí, então, eu fui office boy numa franquia chamada O Boticário, todo mundo conhece. Sim. Onde fiz já parte administrativa, financeira. E, na sequência, eu fui trabalhar em uma loja de material de construção. Iniciei como conferente e com 10 dias depois já me colocaram para ser contas a receber. Uau! Viram que meu perfil era muito mais administrativo. Sim. Aí me tornei representante comercial. Foi uma experiência boa, porque você começa a lidar com várias pessoas, conhecer novas pessoas. E assim foi dando sequência a essa parte gerencial administrativa. O perfil influente começando a se formar ali, né? Sim, o vendedor, né, onde tem que conquistar a venda, não é só vender, mas Atendimento ao cliente, a percepção, né, de valor ali para o cliente. valor, da necessidade, Uhum. de você poder ter conhecimento do que é uma venda específica, que não é apenas entregar, tem todo um contexto, tem toda uma necessidade, tem toda uma técnica de conhecer o que você está vendendo. Legal. E aí chegou um primeiro grande desafio, que foi ser o gestor de compra de um município. Foi o primeiro grande desafio, porque você começa a lidar com órgão público, com licitações, com vários fornecedores, mas assim, sempre muito desafiador e graças a Deus sempre dando conta, sempre aprendendo, sempre tirando muitas lições. Você sempre foi calmo, Sim. sempre conseguiu ter controle sobre a situação, mesmo diante de ali do desafio, né, daquela pressão, você sempre conseguiu manter essa estabilidade? Sim, sempre o equilíbrio, com razão, porque eu aprendi que não adianta você apenas explodir. Você tem que manter a serenidade, até porque você só consegue resolver os problemas se você estiver focado, centrado, se você fizer o planejamento. Senão, não tem como dar certo. Isso Então, aí. você tem que usar a parte analítica com a parte psicológica, que é essa parte calma, tranquila, de você centrar no problema e resolver. Foco no problema, no objetivo ali para ser alcançado. Não deixar, né, aquela bagunça, as emoções tomarem conta, deixar a razão tomar conta, né? E outro fato importante é que, assim, desde os 9 anos, é sempre ter aquela mente do que você está fazendo, você ter o comportamento de dono.
Muito Você é o bem. responsável, você é o dono por aquilo. Legal. E isso é muito importante, é você ter o senso. Mesmo que você não seja no contrato social, mesmo que você não seja oficialmente, mas você tem que se comportar como dono. E se eu fosse dono, era É. essa ação que eu queria que eu tomaria, era esse comportamento, independente se eu era CLT, independente se eu era comissionado ou não, mas assim, Uhum. sempre em minha mente eu fui ensinado a me comportar e agir como dono. Legal. E nessa experiência que você estava citando aí, você já era engenheiro? Não, aí o engenheiro civil, ele vem depois porque com essa parte inicial voltada mais para a administração, é onde entra a minha primeira graduação, que é a de administração. Entendi. Então, se eu preciso melhorar no que eu estou fazendo, então eu vou fazer o curso que está voltado para o que eu estou realizando. Por isso que eu fiz o curso de administração. Engenharia civil, eu já tinha vontade, já tinha pessoas que eu tinha como exemplos. E aí vem, na época de 2009, quando o Brasil ganha o direito de sediar a Olimpíada, de sediar a Copa do Mundo. Então entra um pouco da visão, né? Que é o quê? Ó, vai precisar de muito engenheiro civil. É algo que eu já queria. Então vamos correr atrás. Então, antes mesmo de acabar o curso de administração, eu já estava me inscrevendo em vestibular para fazer engenharia civil. Olha, já com aquela visão analítica de longo prazo. Deixa eu me preparar, porque eu estou vendo oportunidades aqui para o futuro. E eu sabia que administração e engenharia se combinavam. Total. Então, eu vi que a administração, na verdade, iria muito me ajudar na engenharia. Porque Legal. dentro da engenharia, ela tem vários segmentos. E um dos segmentos que eu queria seguir era o de gerenciamento de obras. Legal. Então, eu fiz a engenharia civil, concluí minha graduação em 2014. E não satisfeito, aí vem a primeira pós-graduação, que é em gerenciamento de obras. Então, é uma sequência de fatos voltados para o que você quer, para o que você deseja realizar e para o que você quer estar bem. Então, vem a pós-graduação em gerenciamento de obras. Legal. E aí, se você me permite, é onde eu chego no RP 2.0 e é onde eu chego em Janaína Lima. É mesmo? Então me conta, deixa eu saber, deixa a gente saber como é que eu entrei nessa história. Tá. Ainda morando lá em Itabaiana, em Sergipe, eu começo vendo que eu já tinha qualificações necessárias com o curso de administração, com a graduação de engenharia civil e com a pós-graduação em gerenciamento de obras, eu percebo que eu já tenho experiência suficiente para ir para o meu objetivo, que era ir para uma grande empresa. Sim. Porém, como muitos já devem ter passado por essa situação minha, entra um pouco da decepção e frustração, que é o quê? Que é você começar a mandar currículos, e não ter oportunidades. Eu disse, provavelmente o problema não está em mim, no profissional. Sim. Vai estar em quê? Aí é onde eu começo a pesquisar mentorias, começo a pesquisar modelos de currículos, como me comportar em entrevista. Então, eu vou atrás de pessoas que possam me influenciar. E aí eu me deparo no YouTube com um vídeo de Janaína Lima, onde eu não tinha naquela época nenhuma indicação, não tinha nenhuma referência, mas que pelo vídeo, pelas dicas, pela forma como se comportou, eu acreditei, eu apostei. E graças a Deus, não só um sexto sentido, mas Deus também está presente nesses momentos, eu fui e me tornei aluno. Sim, lá no começo, né? E algo interessante que é assim que eu me torno aluno do RP 2.0 em 2018, minha vida começa a transformar profissionalmente. Que legal. Por quê? Porque um simples ajuste de currículo, uma nova formatação, me possibilitou, em menos de 2 meses,
a participar de 3 processos seletivos e, por coincidências, em 3 multinacionais. Uau! Só aplicando a metodologia do programa. Sim, só aplicando e não concluindo todo o curso, ou seja, eu já tive resultado mesmo antes de completar todo o curso. Ou seja, ele começa a me dar resultado a partir do momento que eu começo a fazer as aulas, a usar a metodologia. Já me deu resultado. E aí você começa a precisar mudar seu mundo profissional. Você passa a ir para um outro estágio, um outro auge. E aí eu tive a honra e a graça de trabalhar na maior empresa mundial em mobilidade, que se chama Cemex, perdão, onde ela veio para o Brasil, ela fez alguns projetos de mobilidade e eu fui agraciado no processo seletivo, agraciado com a escolha do profissional Helder para atuar em 4 projetos. E a partir daí foi, graças a Deus, só decolar. Foi aí, nessa experiência, que você resolveu fazer engenharia, após engenharia de tráfego? Perfeito. Então, se eu estou atuando numa multinacional, onde o foco principal dela é mobilidade, eu tenho que fazer engenharia de trânsito, engenharia de tráfego. Eu não posso ficar aquém do que a empresa deseja e do que o profissional precisa dar. Aí foi onde eu faço minha segunda pós-graduação em engenharia de tráfego. Sempre um passo à frente, né? Sempre pensando ali como aproveitar a oportunidade. Sim. Isso é lindo, isso é muito bonito. Esse investimento foi todo feito por você ou a empresa que investiu? Foi iniciativa sua ou foi convite da empresa? Não, sempre eu como profissional, até porque eu vi que eu precisava dessa necessidade, precisava fazer, porque eu estaria apto a atuar não só em projetos no Brasil, mas em projetos fora também. Então eu precisaria me preparar, e assim foi o que eu fiz. Que lindo, parabéns. Que mais? Continua, estou gostando. Por questões governamentais e burocráticas, a Cemex ela não fica muito tempo no Brasil, mas o CEO dela, brasileiro, vendo a capacidade do profissional Helder, acaba me convidando para vir morar em Brasília, onde eu estou hoje, onde eu estou sediado, porque ele tinha outras empresas e conseguimos tocar vários projetos de cidades inteligentes. Legal. Que é algo super moderno também, né? Você está ligado aí nas últimas novidades do mercado nesse segmento, né? Muito complexo, porque ele não envolve apenas uma área. Quando você fala em cidade inteligente, pode ser mobilidade, pode ser segurança, pode ser TI, pode ser iluminação pública inteligente. Então, você tem várias vertentes dentro do conceito de Smart City. Mas aceitei o desafio, vim com a família para Brasília e, graças a Deus, em 2 anos, eu acho que realizamos uns 12 projetos. Uau. Em 2 anos apenas. E você está trabalhando com a parte fotovoltaica. Como é que é o nome? Fotovoltaica. Usinas fotovoltaicas, né? Também. Atualmente, a gente está atuando nesse segmento. Eu estou gerenciando 13 contratos. Uau! Ao mesmo tempo. Este homem é um gestor muito serial, né? A gente está fazendo projetos para escolas no estado do Goiás, e está fazendo projetos sustentáveis e estamos gerenciando 13 contratos lá com a SEDUC de Goiás, do estado do Goiás. E tem uma coisa que eu não sei se você iria falar, não, mas eu vou te cutucar, que me impressiona muito em você, tá?
que essa questão você estudou bastante, continua estudando, está sempre se atualizando, está trabalhando com vários projetos, né? Com sucesso, e você também é empreendedor, né? E ainda tem empresas. Eu não sei como é que consegue dar conta de tanta coisa, é impressionante. Eu acho que é por isso que já acabou o pouco de cabelo que tinha. E Na você, verdade, e você é casado? Tem quantos filhos? tenho dois tesouros, um casal chamado Helena, que tem 6 anos, e o Heitor, que tem 3 anos. Nossa, que lindo. Então, ó, pai de dois, Sim. empresário, né? Porque atua aí com vários projetos, aí como gestor de obras, diretor de engenharia, e também tem algumas empresas trabalhando aí também para você, né? Só voltando um pouquinho, quando eu começo a fazer os projetos de cidade inteligente, então é por isso que surge o terceiro MBA, né? A terceira Ah, é verdade. pós-graduação, que De é Smart cidades, Cities. de cidades inteligentes. Então, entra no mesmo conceito, se você quer atuar bem e fazer algo bem feito na área, então eu fiz a terceira pós-graduação, que foi em Smart Cities. E aí, quando eu venho para Brasília, eu venho com a família, com minha esposa Érica, que de formação é enfermeira oncologista, mas decidimos empreender. E aí abrimos uma franquia da Cacau Show e uma franquia do Açaí da Barra. Mas aí eu dou o apoio administrativo, financeiro, mas a responsabilidade, quem fica à frente é ela. Entendi. Mas a gente sempre dá o pitacozinho, o apoio. Daí é onde entra, eu acredito que a tua parte analítica ajuda muito, né? Tanto a estabilidade quanto a analítico para poder conseguir administrar e dar conta de coisas. Até porque entra um pouco lá do passado, onde eu fui gerente administrativo, onde eu fui representante, então essa parte de compra, de logística, de estoque, tudo isso sempre esteve presente na minha vida. E você vê que é interessante também, Helder, que o que eu consigo observar? Toda experiência importa, né? Desde o comecinho, desde a primeira ali, na verdade, desde que você estava ali com seus pais, né? Atuando ali atrás do balcão, ajudando, tudo isso vai formando o seu caráter, o seu comportamento, a sua forma de lidar com pessoas, de olhar para o trabalho, né? E é incrível, que eu acho que isso que vai ajudando, inclusive, quando a gente olha para o disco, aquele equilíbrio, sabe? Porque é a história que tem por trás, né? E cada pessoa tem uma história. Eu acredito que quem estiver assistindo aqui agora pode ser que vai se identificar com algumas coisas que você está falando, ou não. Se tiver alguém se identificando, já comenta aqui para a gente saber, para a gente acompanhar, porque é incrível a tua história. Não é à toa que a gente começa esse quadro de conversas que inspiram com você. Meus parabéns.